Nós temos assistido nesse tempo, nesse nosso tempo, uma chuva de resultados da colheita do que foi feito na mente, na cabeça de homens e mulheres. Hoje, a gente tem encontrado, não é, muitas mulheres poderosas, vamos dizer assim, poderosas, vamos usar esse termo para a gente poder entender, não no sentido de que verdadeiramente a maioria das mulheres tenha chegado nesse nível, mas só para a gente entender o que elas queriam e o que elas têm. Porque se elas queriam poder, queriam ser poderosas, hoje elas continuam chorando e agora choram pela solidão. Então antes elas choravam pela presença, porque o homem sempre foi tratado como inimigo, a masculinidade sempre foi tratada como inimigo, e elas conseguiram o que queriam, mas estão poderosas e sozinhas. E a gente vai falar sobre a Mary Beard, que é uma feminista e que lançou mais livros, mais porque esse pessoal não para de produzir material. E aí essa Mary Beard, ela lança o material Mulheres e o Poder, e nesse material dela, nesse novo livro, uma das entrevistas que ela dá sobre esse novo livro, e daí ela fala que o homem não é o inimigo, a masculinidade é o inimigo, e ela é casada com um homem. A gente vai falar sobre essas coisas aqui. Então, olha, esses assuntos são importantes, a gente separa isso, porque a gente não quer trazer só mais do que a gente já está vendo, que o homem está sendo oprimido, que ele está sendo destruído, mas por quê? Como? E como a gente pode se livrar dessas coisas? Então, o nosso objetivo é trazer um resgate de valor, revalorizar a figura masculina, mas para isso a gente precisa ver o abismo, para poder sair desse abismo e sair fortalecido e não cair, não entrar mais lá de novo. Então já curte agora, já se inscreva, ative o sininho, ajude o algoritmo a impulsionar essa mensagem e fazer com que ela chegue em mais outros homens e mulheres, porque olha, essa mensagem de hoje aqui é muito importante. Você precisa ver como que é feito toda uma descaracterização da imagem masculina e como é destruído o homem diante dos olhos da mulher. Olha essas mulheres, como que elas são. Essa mulher, ela é casada, ela vive ali com o esposo dela, mantém toda a estrutura de vida dela, a vida dela, o ganho dela, a produção dela, é porque ela tem uma vida, tem assistentes, pessoas que ajudam no lar, que o marido dela ajuda a manter e mantém, porque o salário dela, se você vai pesquisar a vida da Mary Beard, ela dedica os ganhos dela a fazer as coisas que ela quer. Então o marido dela é que mantém a vida dela, mas aí elas tiram as mulheres dessa condição que ela tem e fazem as mulheres se jogarem lá no mercado do trabalho, ir para todo esse sofrimento que a mulher enfrenta, mas elas mesmas não vão. Ela mesma já está aí, você vê a imagem dela, a foto dela, uma mulher já velhona, bem feministona, que não quer nem se cuidar, nem cuidar da aparência, mas ela está aí sendo mantida por um homem e está com um homem. Aí ela vem com essa conversa de que não é o homem, é a masculinidade. Sim, mas e qual a característica do homem que não é ser masculino? Qual é? E nesse livro dela, Mulheres e Poder, o que ela fala? Ela quer trazer que o homem traz o sufocamento feminino e que não aceita nem que a mulher fale, e que também isso é uma semelhança do povo atual agora com os romanos lá atrás, que já há mais de 3.000 anos o homem vinha sufocando e impedindo que a mulher falasse, e ela fala que ela tem provas históricas de que isso aconteça. Aí eu vou procurar saber qual é a fonte histórica de prova que ela diz que tem, que essa prova tem mais de 3.000 anos, de que existia lá 3.000 anos atrás um homem mandando a mulher calar a boca, porque a mulher não tinha direito nem de se expressar, não tinha direito de entrar na sala, não tinha direito de estar conversando, discutindo as coisas da rotina do dia a dia. Acontece que o homem trabalha para fora e toda a vida foi assim. Então, olha, eu estou meio rouca, tá?
é por causa de uma gripe, mas a gente vence essas coisas para estar aqui. E o homem tratava para fora, então ele tinha de tratar de negócios. Aí ele ia resolver um negócio na sala da casa dele, a mulher tinha os serviços dela para fazer, ela continuava fazendo o que ela tinha para fazer, enquanto ele fazia o serviço dele, que não interessava ela estar ali sabendo o que ele estava fazendo, porque ela não tinha nem como intervir lá naqueles negócios. Por exemplo, o meu esposo trabalha fora, mas eu não dou palpite no trabalho dele, como ele faz, até porque eu não entendo o que está se passando lá, nem o que está acontecendo. Quando ele traz uma e outra informação, sim, aí a gente conversa, fala, mas é outra coisa. Aí a gente pode dar uma dica, uma coisa em cima daquilo que ele falou, não em cima da realidade que ele está vivendo, entende? Mas é ele que tem de resolver os problemas dele, é o homem. Depois a mulher vai reclamar que o cara só faz as coisas se ela falar, mas aí quando ele vai fazer, ela quer mandar, ela quer saber. Para que você tem de saber? É ele que tem de ser gestor, é ele que tem de saber fazer essas coisas, é ele que tem de saber buscar mais, crescer mais, se desenvolver, sabe? Ele tem de ter autonomia, ele tem de quebrar a cara, errar, recomeçar, refazer. Isso é normal de quem está fazendo alguma coisa. E a gente tem de entender que essa é a função dele e que erros vão acontecer e que ele vai ter de superar esses erros e pronto, é isso. A gente também erra, nós mulheres, enquanto nós fazemos as coisas. Mas a prova que ela tinha, gente, não existe, era da Odisseia de Homero. Aí ela vem dizer que o homem não é o problema, a masculinidade, porque já 3.000 anos atrás existem provas históricas de que tinha um homem mandando uma mulher calar a boca. Num livro de história, num livro de ficção, a Odisseia de Homero, todo mundo leu, porque no meu tempo todo mundo tinha que ler muito, né? Os professores passavam muito livro para a gente, livros, né, grandes nomes de livros estrangeiros e também de livros mesmo da literatura brasileira, dos grandes pensadores brasileiros aqui. Eu acabei lendo todos, porque todos que eles passavam lá a gente lia, e daí eu gostava daquilo e eu ia atrás, buscava mais. Então, olha só, como que pode se explicar que a gente herdou o subjugo, né, a opressão contra a mulher do passado num livro de ficção? Como que eu posso dizer que um livro de ficção traz a tradição do homem há de 3.000 anos atrás? Não é necessariamente remontar costumes, normas e regras, eu pegar uma ficção de 3.000 anos atrás ou pegar uma ficção de agora. Vamos pegar The Witcher, uma ficção de agora, não é remodelada de uma ficção de algumas décadas atrás. Como que eu posso pegar usos e costumes ali de The Witcher, de um livro de fantasia? Não dá, de uma série de fantasia, de uma história de fantasia. E é isso que ela traz, ela monta toda uma narrativa em cima da Odisseia de Homero. A Odisseia de Homero é um cara, o Odisseu, ele sai de casa, né? Muitas pessoas não conhecem, eu vou resumir aqui em 30 segundos. Ele sai de casa, vai para a guerra e vence a guerra, mas aí ele não, quando ele vai voltar para casa, acontecem várias batalhas no caminho, várias lutas no meio do caminho, e ele não consegue chegar em casa e ele demora muito a chegar em casa. Nisso a mulher está protegida em casa com o filho dele, num palácio, a mulher mora num palácio. Aí o menino está lá crescendo, está se desenvolvendo, já era um rapazinho de 12, 14 anos, não me lembro, tem muito tempo que eu li, e esse rapazinho está conversando com os homens na sala sobre o pai dele não voltar para casa, as dificuldades do caminho que o pai dele estava enfrentando lá, e o menino conversando, e a mulher entra no meio da conversa ali, sem mesmo saber, né, o que está acontecendo, e começa a questionar, não, para que vocês estão conversando sobre isso, sobre negócio de guerra? Poxa, mas aquela mulher não prestava atenção que era o marido dela que não conseguia voltar para casa, que ele estava lá, que se acabando pelo meio do caminho afora para que ela e o filho dela estivessem num palácio.
Meu Deus, essa mulher também, nessa história, essa mulher tantã, parecendo as mulheres de hoje, puxa vida. E aí o menino fala assim, mãe, vai lá para dentro, mãe. Deixa a gente aqui, entendeu? A gente vai conversar sobre esse assunto. Era importante conseguir fazer com que o pai voltasse para casa, que o pai conseguisse ter paz, que ele conseguisse ter a família, a calmaria, a tranquilidade. Então, quer dizer, olha, ela monta um argumento em cima de uma história que é até muito maldosa com o homem. Quer dizer, ela tinha o direito de estar ali protegida enquanto aquele homem entregou a vida dele por pessoas que ele não conhecia, por ela e pelo filho, e não conseguia ter paz e não conseguia ter descanso na vida. Então, o homem não tem direito de ter descanso também. E aí ela diz que, desde o passado, era costume que as mulheres não fossem ouvidas e não tivessem o direito de ser ouvidas. Hoje o homem é ouvido, hoje o homem tem direito de ser ouvido. Hoje a gente cria um menino. Se a menina cai e machuca lá o joelho, rela o joelho, lá a gente corre, pega a menina no colo, vai lá, lava, calma, não chora. Aí o menino vai, cai, rela, levanta, rapaz, tu é homem, rapaz, levanta, você não é homem não, rapaz. Levanta, isso aí é nada não, ó, isso aí nem tá doendo. Ih, no meu tempo, olha, não sei o quê. Ou então fazia igual eu fazia com meus meninos. Ai, meu Deus, ai, vai vazar a tripa. Olha, cuidado aí, hein, rapaz. Segura isso aí, rapaz. Se tu não segurar, vai vazar a tripa. E aí, no primeiro momento, ele corria e segurava a tripa, né? Os meninos seguravam ali para tampar, para não vazar a tripa. Aí eles percebiam, né, com a minha cara de riso. Aí eles viam que era mentira. Aí eles também, mãe. E daí a gente, menino, tu tá chorando por causa disso, né? E aí eles já sabiam que não era para chorar. A gente não quer ouvir a dor masculina. A gente é que nunca quis ouvir o homem. E o problema não é a masculinidade, o problema não é o homem. O problema é quando a gente quer achar que o outro não tem direito a ter problemas e só a gente tem dificuldade, só o nosso lado sofre. Olha, o homem é igual, ele tem uma estrutura mais forte, uma estrutura mais carregada, mas ele também precisa ser ouvido, ele também tem deficiências, ele também tem limites. Tá? Se nós temos e nós precisamos ser ouvidas, os homens também têm, compreensão. Não é a questão de o problema é o homem ou o problema é a masculinidade. O problema é a compreensão do outro, é o amor mútuo, é o entendimento, é a gente conseguir ver o quanto o outro é capaz de fazer para que a gente também seja abençoado e o quanto a gente é capaz de fazer para que o outro seja abençoado. Então, não é aprender a cobrar, a exigir, a se vitimizar, igual essas mulheres aí que vivem no bem bom te ensinam, não. É você aprender a valorizar o outro e conseguir viver uma vida melhor para você, porque essas mulheres que dão esses maus conselhos para as mulheres não estão vivendo a vida que elas aconselham a outra a cair no abismo, não. Elas estão vivendo lá no bem bom. Então começa a olhar, abre teu olho e começa a ver esse tipo de feminista e a vida que muitas vezes elas vivem, né? Então, olha, existe um órgão de defesa aí para tudo. Existe órgão de defesa para a mulher, né? Tem todas essas leis, esses aparatos. Existem aí para o consumidor. E qual que é o órgão de defesa do homem? A gente precisa criar um órgão de defesa do homem. Deixa aí seu comentário. Não sai daqui sem deixar seu comentário. Também, olha, conheça meus livros, Criados para Governar, O Método de Cristo e semelhante a ele é o terceiro, mas pensa um livro que vai fazer você ferver ainda mais a sua cabeça, sabe assim, um estágio progressivo para você se desenvolver e crescer e ver o poder que o homem tem, o poder da masculinidade, o quanto um homem tendo entendimento do que é ser homem, pode fazer bem. Não é para a mulher, é para o reino de Deus na face da terra, para toda a sociedade. E o homem é bênção e foi criado para ser bênção. Que Deus te abençoe grandemente.